Olá amigos que me acompanham no meu canal no YouTube, aqui é o pastor Paulo Oliveira. É uma alegria hoje estar aqui na presença da Eduarda, essa jovem de 11 anos. Eu tive a alegria de conhecer a Duda quando eu estive aqui em Tramandaí, na igreja O Tempo de Deus é Amor, restaurando famílias. Esse ministério é um ministério pequeno, mas que tem feito aqui em Tramandaí um trabalho maravilhoso, alcançando corações, salvando vidas. E quando eu preguei aqui há uns 2 meses atrás, eu lembro que eu mencionava algum texto ou eu fazia uma pergunta e a Duda respondia. E eu estive agora esse fim de semana, junto com o pastor Eduardo aqui, estudando um pouco dos 4 evangelhos, uma matéria do nosso seminário de teologia. E a Duda fez parte do grupo que estudou a palavra de Deus conosco. E é muito gratificante, gostoso ver como Deus alcança corações e como Deus usa pessoas. E Deus tem usado a Eduarda para pregar a sua palavra, para levar o seu evangelho. E por isso eu pedi a Eduarda que gravasse uma pequena meditação que eu quero deixar aqui no meu canal com alguns objetivos. Entre eles, incentivar você que é criança também, que é adolescente, que é jovem, que está, quem sabe, pensando se começa a pregar a palavra de Deus e ainda não sabe como fazer. A Eduarda vai ser um exemplo para você. Para você que é pai e tem os seus filhos também numa idade parecida com a da Duda, e neste momento você pode também ver o exemplo dela, a dedicação dela, e também incentivar os seus filhos a começar a pregar a palavra de Deus. Então acompanhe nesse momento a Duda e que Deus te abençoe. Duda, Deus te abençoe, querida. A paz, a palavra de hoje se encontra no livro de Mateus, capítulo 8, versículo 23. Quem tem sua Bíblia em casa que gostar de acompanhar, Mateus 8, 23. Jesus apaguizia uma tempestade. E entrando ele no barco e seus discípulos seguiram. E eis que no mar levantou-se uma tempestade tão grande que o barco era coberto pelas ondas, e ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando-se, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, porque perecemos. E ele disse: Por que temeis, homens de pouca fé? Então, levantando-se, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu uma grande bonança. E aqueles homens maravilharam-se, dizendo: Que homem é este, que os ventos e o mar lhe obedecem? Aqui, quando o Evangelho de Mateus fala sobre essa parábola, os discípulos estavam indo atravessar o mar, o rio da Galileia. E Deus, Ele é tão forte, tão poderoso, que Ele já sabia o que ia acontecer ali. Jesus, então, Ele dormiu. E a tempestade tomou-se contra aquele barco. E naquele mesmo momento, os discípulos acordaram Jesus e falaram: Mestre, salva-nos, porque perecemos. A gente muitas vezes não tem crença, nem fé. A gente precisa ir lá e despertar Jesus. Salva-nos porque perecemos, a nossa luta está muito grande, Senhor. Salva-nos porque perecemos. O Senhor, Ele não quer que tu vá lá acordar Jesus. Ele não quer que tu vá lá se ajoelhar e pedir para Ele. Ele só quer que tu, Moisés, levante teu cajado, use a tua fé, porque aquela tempestade vai se acalmar. Aquela prova, ela vai se acalmar. E vocês não perecem, porque eu não dou cargo maior do que vocês possam carregar. Vocês têm fé o suficiente para levantar montanhas, para acalmar tempestades e ventos fortes que vão contra a sua vida. Isso é mais obra para que o inimigo ele vai tentar te derrubar, ele vai querer que tu vá lá acordar Jesus. Mas Jesus, homem de pequena fé, aquela mulher com fluxo de sangue, ela teve fé que só ao tocar
perecemos. Nós perecemos. Aquela mulher, ela tinha 12 anos, aquela doença. Nenhum médico mais tinha a cura. Mas tem vezes que a cura não é do médico, a cura não é do advogado, a cura não é do juiz. A resposta, ela vem do Senhor. A resposta, ela vem do nosso joelho no chão. Sem a nossa fé, nada é possível acontecer. E que o Senhor, Ele vai te abençoar. Vocês têm que saber disso. O Senhor, Ele vai te usar cada vez mais se tu pregar a palavra dEle. Nos teus pensamentos. Ele não quer que tu vá lá se ajoelhar e contar tudo que aconteceu no teu dia, porque Deus estava junto. Deus, Ele está te observando, Ele sabe tudo que está acontecendo, cada provinha que tu está passando, cada tropeço que tu deu. Ele sabe, Ele não quer que tu vá contar teus pecados, Ele quer que tu vá lá pedir para Ele se arrepender dos seus pecados. Ele só quer isso. E Ele vai nos dar se a gente tiver fé. A fé não é o poder de Deus e a gente tem que ter o poder de Deus. A fé é a nossa vontade para que Deus faça o seu poder contra a nossa vida. Os discípulos, eles não tiveram fé e eles andavam com Jesus. Vamos mostrar para Deus que a gente também é capaz, que a gente é capaz de ter aquela fé que os discípulos não tiveram, de ter aquela fé que aquela mulher teve. Vamos mostrar para Deus que a gente é capaz. A gente tem essa vontade de buscar a palavra dele. Deus, quando Ele te chama para alguma coisa, a gente vai lá e faz. Jonas, ele fugiu de Deus. Mas só quando ele teve fé que ele saiu da boca daquela baleia. Só quando ele teve fé, e mesmo assim, naquela prova que ele estava lá dentro, Jesus, Deus, Ele fez com que algas enrolassem na cabeça dele para que ele não fosse atingido. Ele cuidou, Deus está cuidando de nós. Deus está olhando, se a gente precisa daquilo, Deus vai cuidar daquilo, mas a gente não precisa pedir para Ele. É só a gente pensar e ter fé que Ele vai nos dar. Não é para ir lá se ajoelhar. Ah, Deus, eu estou precisando de tal coisa. Ele sabe que tu está precisando, Ele só quer que tu vá lá e haja. É só isso que Ele quer. Ele quer que a gente se redima com Ele. Ele quer que aquela lágrima que a gente não derramou, quando o irmão do lado veio nos abraçar porque eu não gostava dele, Deus, Ele quer aquela lágrima, Ele não quer mais nada disso. E nessa última pergunta desse texto que eu li, quem é este homem que até o mar e os ventos lhe obedecem? E essa tarde eu falo para vocês. Ele é Jesus de Nazaré, que tudo pode e que tudo fez pela nossa nação. Ele é aquele que a gente tem que crer que o poder dele vai se agir contra a nossa vida. E Ele é o Jesus que vai nos dar salvação e que no julgamento final vai estar lá do nosso lado nos consolando. Amém? Em nome de Jesus.